As 7 esferas da Terra. Mário Frigeri. Estudo dos multiplanos do planeta, à luz do Espiritismo e do Apocalipse. A busca da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus. Crê nos que buscam a verdade. Duvida dos que a encontraram. André Gide. Os que conhecem a verdade não são iguais aos que a amam. Confúcio. Venham até a borda, ele disse. Eles disseram, nós temos medo. Venham até a borda, ele insistiu. Eles foram. Ele os empurrou. E eles voaram. Guilherme Apolinari. Dedico este livro aos que amam a verdade e a buscam, não obstante a incipiência de suas asas. A revelação espírita e a parceria entre espíritos e homens. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo, o homem, no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais, cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. A Gênese, Allan Kardec, 16ª ed., Feb. Pags. 88, 38 e 20. Prefácio. Muitos leitores desta obra, as 7 esferas da Terra inclusive espíritas, serão surpreendidos pelo seu conteúdo. Entretanto, o novo livro de Mário Frigeri é uma síntese, muito bem embasada, do que se acha esparso na literatura espírita que já pelustramos, sem, contudo, atentar em pormenores que são realidades referidas em diversas fontes. Os espíritas estudiosos apreciam a série de livros de André Luiz que se inicia com Nosso Lar, a obra espírita considerada a mais importante das publicadas no século XX, em recente pesquisa. Pois é nessa série que se encontram muitas das referências desenvolvidas neste livro, ao lado de outras constantes das obras da codificação, de Allan Kardec. Também o Apocalipse de João, que se tornou atrativo especial de muitos comentadores das Escrituras, alguns deles explorando a linguagem mística do apóstolo para tirar ilações fantásticas e reais, constituem fonte em que o autor busca calçar sua interpretação espírita sobre a constituição do planeta em que vivemos. A Terra, esse imenso magneto onde a vida atua sob múltiplas formas, ainda desconhecida em sua forma, natureza, origem e destino. Pouco a pouco nós, os seus habitantes, vamos tomando conhecimento da casa planetária que estamos ligados, em busca de nosso aperfeiçoamento, vinculado a planos diversos de um mesmo mundo. Acreditamos que Mário Frigeri, estudioso permanente do Espiritismo, que todos apreciamos por sua sensibilidade no campo das letras, poeta apreciado e já consagrado, está agora nos brindando com uma nova visão conscienciosa, realista e séria, que contribuirá para um melhor entendimento da natureza do nosso planeta. Os espíritas sabem que a Terra e sua humanidade não estão circunscritas à crosta, com a vida que nela se desdobra. Doutrinariamente, sabemos, inclusive, da existência de mundos espirituais superiores e inferiores a este habitado pelos espíritos encarnados. Mas a organização da Terra apresenta, pelos estudos comparados, diversos planos, assim apresentados nesta obra, primeiro e segundo. Planos, denominados abismo em trevas, habitados por espíritos sofredores em horríveis situações de inferioridade e atraso. As referências a esses 2 planos lembram-nos as descrições das zonas infernais da Divina Comédia de Dante Alighieri. O terceiro plano corresponde à crosta terrestre, habitada pela humanidade encarnada. Os demais planos, do 4º ao 7º, habitados por espíritos desencarnados, invisíveis para os encarnados, são denominados A,
Umbral. B. Plano ou esfera da arte, cultura e ciência. C. Esfera do amor universal. D. Esfera diretora do planeta. Cada plano é descrito e caracterizado em capítulo específico, facilitando ao leitor a compreensão da gradativa evolução dos espíritos que os habitam. As análises e interpretações do autor são sóbrias, sobre um tema delicado por sua natureza, e sobre o qual tem havido abundante produção literária de caráter fantástico, inverossímil e por vezes catastrófico de muitos intérpretes do Apocalipse. Esperamos que o livro de Mário Frigeri contribua para a elucidação de muitos leitores, espíritas e não espíritas, sobre um assunto pouco conhecido mas muito explorado por diversas correntes de pensamento. Juvanir Borges de Souza, presidente da Federação Espírita Brasileira. Abreviaturas usadas neste livro, em ordem alfabética. ACL A Caminho da Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. AG, A Gênese, Allan Kardec. AGS A Grande Síntese, Sua Voz Pietro Baldi. APA, As Profecias do Apocalipse, Uriah Smith. AR, Ação e Reação, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. BCMPE Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. BS, Bíblia Sagrada. C. Comentários, Pietro Baldi. K. Cidade no Além, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Egorina Cunha, Lucius. CAT. Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. DABC, do ABC a Infinito José Naufel. EVC e a Vida Continua, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. GM, Grandes Mensagens, Sua Voz, Pietro Baldi. H2A, há 2000 anos, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Ele, Libertação, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. 2000, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. NL, Nosso Lar, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. NMM, No Mundo Maior, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. NESNL, Na Sombra e na Luz, Victor Hugo, Zilda Gama. OESE, O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Os Mensageiros, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. OC, Os Quatro Evangelhos, J.B. Holstein. OVE, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz / Francisco Cândido Xavier. Revista Espírita, Allan Kardec. TCX, Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. Disse Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 2-3. As 7 esferas da terra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus. A Terra é um gigantesco organismo de esferas, 7 planos de vida, onde há trevas e há luz. Nas regiões abissais, Satanás, homens-feras; nas esferas de cima, homens-anjos, Jesus. A primeira região é o abismo, profundo. Vêm as trevas depois, zona de reclusão, em seguida, eis a crosta, isto é, nosso mundo, onde o joio se mescla ao trigo em floração. Já se escuta no umbral a divina trombeta, em sequência, eis o céu, arte, cultura e ciência, mas acima é o amor fraterno universal. Diretrizes do mundo, ou melhor, do planeta, esta é a 7ª esfera, a da mais alta essência traço, de onde o Cristo comanda esta nau celestial. 1 grau Celsius capítulo, a Terra é um grande magneto. O livro Cidade no Além, escrito e ilustrado a 8 mãos, Francisco Cândido Xavier, Egorina Cunha, André Luiz e Lucius.
Não obstante sua aparente singeleza, é certamente um dos mais instigantes dentre os que integram a bibliografia espírita de nosso país. Nele, o laborioso e abençoado médium de Uberaba explora os vários planos que compõem o campo magnético do planeta Terra. E abona, ao que tudo indica, sua divisão em 7 esferas, seguindo a tradicional concepção dos 7 céus de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. O assunto, evidentemente, não constitui maior novidade, mas da forma exótica e até certo ponto confusa pela qual vinha sendo apresentado, principalmente pelas escolas filosóficas orientais, para esta nova formulação simplificadora, o avanço é muito significativo. As esferas são apresentadas à semelhança de globos que envolvem uns aos outros, os maiores englobando os menores, como se fossem bolas de pequenas proporções dentro de outras mais amplas. E todos se interpenetrando segundo uma linha ascendente de evolução que tem origem no interior, ponto de menor evolução, e se projeta para a periferia, ponto de maior evolução. Comparação bem singela seria com uma cebola, cada casca que envolve representaria uma esfera. Na citada obra, a denominação das esferas, começando da mais interior para a mais exterior, é a seguinte: a quinta é chamada, no original, de arte em geral ou cultural e ciência. Primeira, crosta terrestre. Segunda, umbral grosso. Terceira, umbral médio. Quarta, umbral. Quinta, arte, cultura e ciência. Sexta, amor fraterno universal. Sétima, diretrizes do planeta. A explanação apresentada a seguir tem por objetivo aclarar, embora de forma sintética, o entendimento de cada uma dessas esferas, bem como seu posicionamento dentro do grande organismo chamado planeta Terra. Comecemos pelas criteriosas considerações do medianeiro, que condensamos abaixo, calcadas principalmente nas elucidações de André Luiz contidas em sua vasta obra que se inicia com Nosso Lar, e que são muito esclarecedoras. Os grifos que aparecem ao longo deste estudo, quando não creditados, são nossos. 1. Na realidade, cada uma dessas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos. 2. A primeira esfera comporta um umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas notícias. 3. A segunda esfera abriga o umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam, com mais amplitude, sua assistência, e onde estão situadas as moradias. 4. A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Nessa terceira esfera se localiza a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. 5. Ao que se deduz das narrativas do citado mensageiro, as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas, que se apuram à medida que se afastam do núcleo. 6. Sabemos que a Terra é um grande magneto que se projeta no espaço, mantendo um campo magnético ativo e diferenciado que comporta as esferas espirituais de modo que, por exemplo, quando se contrabalançam os magnetismos da Terra e de Marte, tocando-se, os dois mundos se interpenetram, pelas suas esferas extremas. 7. Mas, da crosta até esse limite, os continentes e os mares se projetam, e onde o espírito estiver situado pela sua identidade vibratória, seja onde for nesse vasto espaço magnético, sob seus pés terá a terra firme e sobre sua cabeça céu aberto, já que seus sentidos não estarão aptos para perceberem as esferas que lhe estão acima. Nessa posição terá a mesma geografia planetária que nos corresponde e o mesmo horário nosso, pois estará sob o mesmo fuso horário. 8. Lendo André Luiz, quando descreve a segunda e a terceira esferas, percebemos que,
Em ambas, há chão firme, sólido, terra fértil que se cobre de vegetação. Se assim é, fácil é perceber-se que, para seus habitantes, nós estamos vivendo no interior da Terra. 9. Percebe-se, também, nos livros de André Luiz, que os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que lhes estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem, sozinhos, passar para as esferas superiores. 10. O trânsito entre as esferas se faz por maneiras diversas. Por estradas de luz referidas pelos espíritos como caminhos especiais, destinados a transporte mais importante. Através dos chamados campos de saída, que são pontos nos quais as duas esferas próximas se tocam. Pelas águas, de se supor as que circundam os continentes. 11. Claro que se tratam de alguns aspectos rudimentares dessa questão importantíssima que é das esferas espirituais da Terra. No futuro, por certo, os espíritos, sobre essa e outras questões importantes, farão mais luz, ensejando-nos compreender mais um pouco o mundo que se encontra acima de nossa fronteira vibratória. E o que se deduz da afirmação contida à página 85, do livro Os Mensageiros, 14ª edição, e que transcrevemos, encerrando este capítulo. 12. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. E da lei que não devemos ver senão que possamos observar com proveito. P. 68 a 72. De se observar, para admirar, as profundas ilações que o médium extrai da mensagem transcendental. Com fina argúcia espiritual, penetra o sentido da revelação, abrindo-nos os olhos para uma nova realidade. É impressionante o que nos diz, quando, analisando o riquíssimo ditado mediúnico, aduz que onde o espírito estiver situado, nesse vasto espaço magnético interesferas, sob seus pés terá a terra firme sobre sua cabeça céu aberto. E mais, para os habitantes das esferas acima da crosta terrestre, nós estamos vivendo no interior da Terra. Ainda sobre o tema, encontramos uma preciosa observação na palavra do ministro Flaccus. Comparada à grandeza, inabordável para nós, de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas, em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula, perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores, que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias, controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Note-se, por relevante, que até o momento falou-se apenas de esferas que se iniciam a partir da crosta terrestre, que habitamos, para cima. E se esclarece, inclusive, a maneira como se transita de uma para outra. 2 graus Celsius capítulo, primeira e segunda esferas subcrostais, trevas e abismo. Entretanto, a página 80 de Cidade no Além, encontramos uma ilustração que nos apresenta 2 esferas situadas no interior do planeta e abaixo da crosta terrestre, denominadas de núcleo interno e núcleo externo. Destacamos este fato porque, apesar de o livro não fazer quaisquer outras menções a estes 2 núcleos, é de crer-se que representam outras 2 esferas igualmente habitadas. E a elas, salvo o melhor juízo, André Luiz faz referências em vários livros de sua coleção, sob a denominação de trevas ou regiões subcrostais.
E claro que nem tudo os espíritos podem ou devem nos dizer, para não nos tirar o direito e o dever à livre iniciativa, ao esforço próprio, à busca incessante da verdade pelos caminhos da inteligência e do amor fraterno. Por isso, notamos que os instrutores do além são muito reservados ao abordarem o tema dessas esferas abissais, como que a preservar os homens, ainda tão bisonhos nesses assuntos, de um contato mais direto com a difícil realidade que se desenrola nos subterrâneos do planeta. André Luiz estranha, em Nosso Lar, a menção feita pelo governador, em seu discurso, aos círculos da Terra, do umbral e das trevas, pois ainda não tivera notícia deste último plano. E busca a orientação de Lisas. Chamamos trevas, diz Lisas, as regiões mais inferiores que conhecemos. Considerem as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Classificam-se, aí, os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? André, sem dúvida, havia compreendido, mas ainda uma interrogação lhe pairava no espírito. Onde ficaria localizado semelhante lugar de sofrimento e dor? Lisas esclarece. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar, a nosso bel prazer. E organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas do voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lisas, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei, de pronto, o quadro imenso de lutas purificadoras, a desenhar-se ante meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante, para exprimir-se, o companheiro pensou, e concluiu. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá a passagem ao triunfador para a vida eterna. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Pags. 244 a 246, em outra ocasião, informa Lisas. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encanados, separados deles apenas por leis vibratórias. Página 71. Salta aos olhos a gravidade do assunto e o critério extremamente cauteloso com que Lisas o aborda. Pela sua sábia palavra compreendemos que os espíritos poderiam ser classificados, quanto à sua marcha evolutiva, e apenas por razões didáticas, em três categorias. 1.
os que seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilação. 2. A maioria, que estaciona, constituindo essa multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Classificam-se, aí, os milhões de seres que perambulam no umbral. 3. E os que, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo, por tempo indeterminado. E lhes alerta ainda André Luiz para o fato de que, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. E conclui suas austeras ponderações lembrando que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Deflui, ainda, do contexto que o umbral, sendo a esfera que se situa imediatamente acima da crosta, é região de depuração de almas medianamente culpadas. Ou seja, aquelas que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparações mais dolorosas, entendendo-se por essa expressão as regiões subcrostais onde as leis de disciplinamento espiritual são infinitamente mais rigorosas. Atente-se para a sutileza da seguinte mensagem espiritual, principalmente para o jogo de contraste entre meios mais elevados do vosso mundo, ou mundos superiores ao vosso e meios inferiores do vosso planeta, ou planetas inferiores ao vosso, desde o aparecimento do homem na Terra. Os espíritos que pelo seu progresso têm merecido habitar os meios mais elevados do vosso mundo, ou mundos superiores ao vosso, hão ascendido a esses meios ou esses mundos. Do mesmo modo, os espíritos culpados têm sido, de acordo com o grau de culpabilidade e com as necessidades do progresso que devem realizar, mandados, como castigo, como expiação, para os meios inferiores do vosso planeta, ou para planetas inferiores ao vosso. 3 graus Celsius. Capítulo: A terceira esfera, crosta terrestre. Observamos, claramente, da sucinta exposição feita por Lises, que os espíritos excessivamente mal são enclausurados nas trevas ou no abismo. Os remediados, demoram no umbral ou reencarnam na crosta terrestre para expurgo de seus débitos kármicos. E os que já se quitaram com a lei divina são guindados a planos mais elevados de evolução, via de regra, nas esferas mais elevadas do planeta. Pouco mais confiável pode ser encontrado na literatura terrena sobre essas regiões habitadas abaixo do nível humano. A crosta terrestre, que, neste caso, seria a terceira esfera, se considerarmos o abismo, núcleo interno, como a primeira e as trevas, núcleo externo, como a segunda, é de todos nós sobejamente conhecida, por ser nossa morada provisória. Sobre o umbral, a esfera que sucede à crosta, dispomos de ampla e minuciosa descrição na coleção citada, tão rica de detalhes quanto poderia desejar o mais exigente pesquisador desses mistérios celestiais. Há que de justiça reconhecer que o genial escritor desencarnado fez autêntica revolução neste setor de conhecimento. Lançou jorros de luz sobre essa intrigante região espiritual, qual se assestasse sobre suas plagas potentíssimos holofotes. E desmitificou um campo tão próximo à crosta, de onde os homens recebiam pálidas e distorcidas imagens, haja vista a Divina Comédia, de Dante, através das dissertações teológicas, teosóficas, esotéricas e ocultistas divulgadas no mundo em todos os tempos. Não conseguimos, por isso, furtar-nos ao velho clichê de reconhecer um antes e um depois de André Luiz, quando se tratar do estudo desse mundo astralino que nos rodeia.
As informações disponíveis sobre o assunto nos eram dadas por comunicações mediúnicas fragmentárias ou fornecidas por videntes iniciados em viagens astrais quase sempre muito precárias, além de imbuídas das idiosincrasias de seus autores. Em André Luiz, porém, temos uma espécie de embaixador terrestre enviado por nossa humanidade a um país limítrofe. Desse país, ele, visitando em loco cada região, nos envia circunstanciado relatório, não só expondo com argúcia e suma inteligência seu ponto de vista, como colhendo profundos e seríssimos subsídios dos elevados mentores que o conduzem e esclarecem a cada passo. Assim como a maioria de nós, o médium de Emmanuel, cuja fidelidade à missão que esposou atesta a nobreza de seu caráter, acredita intimamente que André Luiz está representando um círculo talvez vasto de entidades superiores. Assim digo porque quando estava psicografando um Missionários da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Levou vários dias parado. Depois, informou-me Emmanuel, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar ou não no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação, do mesmo trabalho, por mais de uma vez, vi Emmanuel e Bezerra de Menezes, associados ao autor, fiscalizando ou amparando o trabalho. Tal é Francisco Cândido Xavier, um hífen de luz entre a terra e o céu, uma ponte recamada de estrelas a unir a nossa e a outra humanidade. Todos os superlativos imagináveis, todas as palavras mais belas, ainda que incrustadas de diamantes pelo mais perfeito dos ourives, se transformariam em farrapos inúteis para debuxar a grandeza, a imensa generosidade de seu coração. Em seu despojamento, em sua simplicidade franciscana, esse novo poverelo semeou a mãos cheias as riquezas espirituais que pavimentaram de ouro, para sempre, os caminhos miserandos deste mundo. Buscamos em toda parte algo que fosse capaz de descrevê-lo, de estampar para sempre em nossa alma a grandeza sem par de seu caráter e de sua missão. E ao fim dessa longa procura, fomos encontrá-lo na palavra sensibilíssima do espírito Humberto de Campos. Este, contista e jornalista célebre, partira para a pátria espiritual em 1934, aos 48 anos de idade, ceifado desta vida por insidiosa doença. Valia-se agora das possibilidades mediúnicas do humilde servidor público para escrever ao coração de sua querida mãezinha, que ficara na crosta, a fim de amenizar-lhe a imensa saudade. E na paisagem de fundo dessa carta pungente, que se umedece ao contato de suas lágrimas filiais, congela no tempo, a nosso ver, a mais bela e tocante imagem do médium, bem como a do meio em que laborava diuturnamente em prol do reino de Deus entre nós. É um quadro que já se encontra imortalizado em nosso coração. Hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios, onde o teu filho, pobre e enfermo, via passar os espectros dos enigmas humanos, junto da lâmpada que aos poucos lhe devorava os olhos, no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo, que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. A minha secretária é uma tripeça tosca, à guisa de mesa, e as paredes que me rodeiam são nuas e tristes, como aquelas da nossa casa desconfortável em Pedra do Sal. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa da noite, e deste remanso humilde, onde a pobreza se esconde, exausta e desalentada, eu te escrevo sem insônias e sem fadigas, para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães. A cena monocrômica e evocativa nos transporta instantaneamente ao tempo em que o Senhor viveu entre nós, quando se dirigiu a seus discípulos. Nestes termos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O dadivoso médium não chegou a tanto, mas devido à sua total renúncia aos bens terrenos em favor do próximo, certamente nunca lhe faltou o peito amoroso de Jesus, onde pudesse,
à semelhança do discípulo amado na noite da ceia, reclinar a atormentada cabeça, nos momentos mais difíceis de sua jornada terrena. E credor eterno, portanto, do nosso mais profundo respeito, não só pela obra que realizou e realiza, mas pelo ser amor que é, pelo paradigma divino que representa, por ter estreado na Terra, entre nós os nativos deste mundo, o sublime protótipo do homem crístico de amanhã, ao qual nem sabemos ainda aspirar. Em razão disso, só terão coração para senti-lo e compreendê-lo os que amarem como ele amou e ama, e moral para julgá-lo, pois que há tanto se abalançam alguns, os que fizerem o que ele fez e faz e viverem como ele viveu e vive. 4 graus Celsius capítulo, a quarta esfera, umbral. Analisemos esta síntese respigada da vasta obra de André Luiz, sobre a esfera que circunvolve imediatamente a que habitamos. 1. O umbral começa na crosta terrestre. E a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou rio pântano dos erros numerosos. Funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. 2. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham, com as criaturas terrenas, as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos, situados na outra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, através de falanges invisíveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude, quanto os próprios homens. 3. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Quem pensa, está fazendo alguma coisa lures. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. 4. As almas decaídas, misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus, entre os homens, indefinidamente. 5. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Loucos perigosos, por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, constituem hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. 6. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Se a penitenciária vigora entre os homens, em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe, na espiritualidade, em função da culpa nas consciências. 7. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração,
a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. 8. Os mensageiros da luz são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as plagas infernais, porque, ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno que, a rigor, existe para controlar o trabalho regenerativo da Terra. Vemos, assim, em apertada síntese para facilitar a fixação mnemônica, que o umbral começa na crosta terrestre. Funciona como uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações e o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. É habitado por milhões de espíritos que partilham, com as criaturas terrenas, as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Apoia-se na mente encarnada e é pelo pensamento que os homens encontram nessa região os companheiros que afinam com as suas tendências. Seu interesse é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus, entre os homens, indefinidamente. Loucos perigosos, por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, constituem hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Se a penitenciária vigora entre os homens, em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe, na espiritualidade, em função da culpa nas consciências. Embora comandados por inteligências perversas, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração. E essa fiscalização visa conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria alcançada, pois as forças do céu velam pelo inferno que, a rigor, existe para controlar o trabalho regenerativo da Terra. Acerca dessa vigilância de 1000 olhos trevosos que hordas terríveis do umbral mantêm, bloqueando as saídas das esferas inferiores em todas as direções, impõe-se recordarmos a narrativa emocionante do irmão Jacob, Frederico Figner, no capítulo Incidente em Viagem, do livro Voltei, editado pela FEB. Ele narra de forma comovente o trânsito, das regiões inferiores do umbral para as superiores, de um grupo de recém-desencarnados que deixava a crosta. Havia uma ponte luminosa assinalando a passagem das regiões de treva para as de luz. Um desencarnado do grupo que volitava sob a supervisão e sustentação fluídica de Bezerra de Menezes e do irmão Andrade, se desequilibrou ante a visão magnífica da nova região e, recordando seus antigos deslizes na carne, passou a gritar: Não! Não! Não posso! Eu matei na terra! Não mereço a luz divina! Sou um assassino, um assassino! Quando seus brados ressoaram lúgubres pelas quebradas sombrias abaixo, outras vozes, parecendo provir de maltas de feiras ao pé da ponte, esbravejaram, horríveis. Vigiemos a ponte. Assassinos não passam, não passam. Bezerra de Menezes reequilibrou o grupo, explicando que aquele irmão em crise realmente fora homicida em outra época. Mas trabalhar em favor da regeneração própria e a bem da humanidade, com tamanho valor, nos últimos 30 anos da existência, que merecerá a carinhosa proteção dos orientadores de mais alto. E que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento, a ponto de ameaçar o êxito da expedição. Acrescentemos que, se a passagem para regiões melhores se torna difícil até para os que seguem custodiados por entidades superiores, como é o caso em destaque traço, é de se imaginar com que dificuldades praticamente intransponíveis não se depararão os que despertam nesses sítios, após a morte do corpo físico, só podendo contar consigo mesmos, desguarnecidos da luz da fé e do aconchego das obras do bem.
Vale a pena citar aqui A Vida nos Mundos Invisíveis, da editora Pensamento. Seu autor espiritual é Monsenhor Robert Hugo Benson, desencarnado na Inglaterra em 1914, e o médium, Anthony Borgia. O livro é de grande importância e oportunidade, na medida em que confirma e desenvolve os conceitos exarados neste estudo. Pondo de lado a panorâmica belíssima dos reinos espirituais da Terra traçada pelo autor, pensemos apenas algumas de suas anotações sobre as esferas de nosso planeta. O mundo espiritual está dividido em esferas ou reinos. Essas duas palavras passaram a ser correntes entre a maioria daqueles que na Terra conhecem e praticam a comunicação com o nosso mundo. Ao falar-vos assim, usei as palavras acima, suficientes para o nosso fim. A essas esferas foram dados números, por alguns estudantes, e vão desde o primeiro, que é o mais baixo, até o sétimo, que é o mais alto. É costume entre nós seguir este sistema de numeração. A ideia, segundo me disseram, teve origem aqui entre nós, e é um método conveniente de dar informações de nossa posição na escala da evolução espiritual. As esferas do mundo do espírito estão colocadas numa série de zonas formando um número de círculos concêntricos à volta da Terra. Esses círculos alcançam o espaço infinito e estão invisivelmente ligados como o mundo terrestre na sua revolução menor sobre seu eixo, e é claro, em sua maior revolução à volta do Sol. Um exemplo de círculos concêntricos nos é dado quando nos dizem que um visitante de uma esfera mais elevada vai descer a nós. Ele está relativamente acima de nós, tanto espiritual como espacialmente. Grifo do original. Os reinos inferiores da escuridão estão situados perto da Terra, e penetram na sua parte mais baixa. Sendo o mundo espiritual constituído de círculos concêntricos, e com a Terra aproximadamente no centro, as esferas são subdivididas lateralmente para se corresponderem largamente com as várias nações da Terra, cada subdivisão estando situada imediatamente sobre sua nação irmã. Ponto. Esta divisão das nações se estende apenas a um certo número de reinos. Além deles, a nacionalidade cessa de existir. Cada esfera é completamente invisível a todos os habitantes das suas inferiores, e isso pelo menos é que forma os nossos limites. Quando viajamos para os planos inferiores vemos o terreno gradualmente degenerar. Mas ao aproximarmos-nos dos reinos mais elevados acontece o oposto. Vê-se a Terra à nossa volta tornar-se mais etérea, mais pura, e isso forma uma barreira natural para aqueles entre nós que ainda não progrediram suficientemente para se tornarem habitantes desse reino. Ora, eu já contei como os reinos se colocam, uns acima dos outros. Como, então, se passa de um para o outro, seja acima ou abaixo. Deve haver algum ou alguns pontos em cada reino onde exista uma sensível inclinação para um, e um distinto aclive para o outro. Apesar de parecer simples, esse é exatamente o caso. Para passar do reino onde estou ao próximo mais elevado, me acharei andando suavemente ao longo de um chão em aclive. Ao adiantar-me verei e sentirei todos os inconfundíveis sinais de um reino de maior refinamento espiritual. Chegará o ponto em que não poderei avançar mais sem desconforto espiritual. Se cometesse a tolice de tentar desafiar essa lei, descobriria no fim que não poderia dar nem mais um passo sem passar por sensações que não me seria possível suportar. Nada poderia haver à minha frente, somente atrás. Mas estejamos nós num desses limites ou bem dentro dos nossos limites. Há um certo trecho na ponte entre os reinos onde o reino mais alto se torna invisível a olhos menos espirituais. Assim como certos raios de luz são invisíveis a olhos terrenos, e certos sons e notas musicais são inaudíveis a ouvidos mortais, assim também os reinos mais elevados são invisíveis aos habitantes inferiores. E a razão é que cada reino possui uma vibração de maior intensidade do que o seu inferior, e é portanto invisível e inaudível aos que vivem abaixo. Vemos assim que outra lei natural opera para o nosso próprio bem. Pags 117 a 121.
de se notar a perfeita correlação entre o que diz esse autor espiritual e os apontamentos do médium uberabense nulo. Capítulo 5 graus Celsius. Capítulo: a quinta esfera, arte, cultura e ciência. E quanto à esfera da arte, cultura e ciência, que vem logo em seguida ao umbral, lembrando aquele refulgente pensamento do Buda, a recompensa da mais alta santidade está em não renascer, onde poderíamos obter alguma informação desse orbe maravilhoso, cuja humanidade já está fora de reencarnar na crosta terrestre. Acerca desse quinto orbe, cremos haver encontrado uma bela e ilustrativa página mediúnica de Victor Hugo. Nessa página, o fecundo e inesquecível escritor francês narra o voo cósmico a que o instrutor espiritual Alfim levou seu pupilo Paulo, recém-liberto da carne, a fim de prepará-lo, através da visão inebriante dessas regiões divinas, para uma última reencarnação na crosta. O objetivo era que Paulo, nessa nova existência, se redimisse, finalmente, de seus derradeiros ônus para com a lei de Deus. A narrativa emocionante e belíssima desse voo sideral, aqui sintetizada, é do próprio Paulo. Paragrafamos alguns trechos. Vou abreviar a narrativa que vos tenho feito, da minha trajetória pela amplidão sideral. Dir-vos-ei apenas, prezado amigo, que por momentos inesquecíveis penetramos no aludido orbe de luminosidade azul, ameníssima, presenciamos, por instantes, a aventura dos seres gráceis e airosos que o povoam, sentindo-me vexado de mim mesmo, ante o contraste que notava entre o meu corpo astral e a correção escultural, a candidez e a radiosidade dos que, estático, eu contemplava, passando aos pares, enlaçados castamente. Eram almas gêmeas pelos sentimentos de uma afinidade perene, libertas das imperfeições do caráter, da hipocrisia, só cogitando de cometimentos grandiosos, tendo por escopo unicamente o bem, as artes e as ciências, compondo hinos ou salmos consagrados ao Onipotente e aos sentimentos mais puros e dignificadores. Pairamos a pouca distância de um solar, ou antes, de uma catedral primorosa, que parece cinzelado numa só mole de topázio com incrustações luminosas, ostentando esguios e rendilhados minaretes, coruscantes à luz que incessantemente lhe jorra do interior, e que julgo fazer parte integrante da sua contextura. Adejavam-lhe em torno as sonoridades maviosas de uma orquestra admirável, a vibrar os últimos acordes de uma música celestial. Quisera permanecer assim, por milênios, estacionando no espaço, ouvindo-a com transporte, esquecido de todos os tormentos que me haviam varpeado a alma. Subitamente, porém, fui arrancado ao êxtase pelo preclaro instrutor. Eis um dos templos onde verdadeiramente se adora ao soberano do universo. Contempla, mais uma vez, Paulo, a colossal urbis onde a escultura impera em toda a plenitude e a arte dos sons é cultivada por artistas realmente geniais. Observa a felicidade que te aguarda se cumprires a tua próxima e pungentíssima missão terrena. Após confirmar seu firme desejo de submeter-se a essa rude e definitiva prova, uma nova encarnação, diz o extasiado viajante do cosmos. Caro amigo, ao proferir o último vocábulo do nosso convênio espiritual, firmado em nome do Altíssimo, senti que começara a descer. A força centrípeta, que havia muito deixara de existir para mim, entrou novamente a impelir-me vertiginosamente para o planeta da dor e do pranto, com rapidez indescritível. Uma energia incontrastável me atraía para a terra, como se fosse arrebatado por um ciclone irresistível, por um torvelinho estonteante, para um abismo tétrico, insondável, infinito. A narrativa prossegue, minuciosa, descrevendo a amaríssima existência vivida por Paulo, na França, da qual, finalmente, sai vencedor. Após o desencarne, levado de volta ao orbe superior, pela mão de seu guia espiritual, continua o vitorioso personagem. Aproximamo-nos do núcleo resplandecente do orbe esmeraldino, voejando horizontalmente cerca solo.
Logo se nos foram ostentando paisagens encantadoras, de aspectos indescritíveis, serranias que pareciam moles gigantescas de turmalinas, com todas as nuances do verde, solares de estilo bizantino, esculturados em jaspe translúcido, com extensos hortos em que medravam vegetais e esguios, com formosíssimas flores intangíveis para os que ainda perlustram os planetas inferiores, parecendo lavouradas em pedras preciosas, de todas as cambiantes, recendendo essências aminíssimas. Inefável melodia se desprendia de todos os castelos fulgurantes, como se em todos eles estivessem celebrando pomposos festivais. Esvaíram-se-me, lentamente, todas as recordações dolorosas da terra. Dominou-me uma bonança, uma calma que desejara jamais se extinguisse. Subitamente, porém, meu amigo, meu galhardo guia parou e em seguida principiou a descer. Pousou num dos degraus da escadaria, em forma de voluta, de um deslumbrante alcançar, como que talhado em topázio rútilo, e penetramos sutilmente, de mãos unidas, num salão em que a luz jorrava do próprio teto de cristal coruscante, de envolta com fragrâncias dulcíssimas de flores imarcessíveis e com os arpejos de uma orquestra que executava magistral sinfonia. No recinto se apinhava a seleta sociedade, constituída de seres todos jovens, trajando singelamente, mas com muita elegância, túnicas de escumilha argêntea, luminosa. Lembrei-me então do tempo em que ia tocar à noite nos palácios de Paris e apreciei o contraste que havia entre uma e outra multidão. Na terrestre, imperavam quase que exclusivamente o egoísmo, a vaidade, a ostentação, a hipocrisia. Na sideral reinava unicamente o amor, em todas as suas nobilitantes modalidades. Das frontes de todos aqueles seres, aureolados por um halo radioso, transpareciam pensamentos de pureza extrema. Todas aquelas entidades translúcidas se achavam animadas por ideais elevados, por sentimentos fraternais, a borbulharem de seus corações radiosos, que eu via pulsar através das suas roupagens de neve. A realidade, porém, me absorvia a atenção. Entramos naquele reduto luminoso, onde se achavam congregados centenas de seres pulcros e o meu tutelar companheiro, cheio de solicitude, nos apontou, murmurando: Eis-nos chegados, meu irmão, a um dos inúmeros Ateneus do universo, onde os espíritos libertos das últimas imperfeições, acendrados pelos sofrimentos, remidos pelo escrupuloso cumprimento de deveres sociais e divinos, vêm retemperar as forças combalidas por prolongados liços morais, em que os corações combatem e, às vezes, saem dilacerados, recobrar novo alento para prosseguirem na senda de austeras virtudes, pensar as úlceras que se lhes abriram na alma durante as árduas pugnas contra o mal e a adversidade. É aqui, finalmente, que eles iniciam o estágio para o desempenho de graves e meritórias missões, as de mensageiros celestiais. Ao terminar essa breve elocução, a um gracioso gesto de Alfém, de nós se acercaram todos aqueles entes airosos, semelhantes a joviais e chileantes andorinhas, esvoejando celeremente as primeiras vibrações do campanário do templo onde pairavam. Irmãos, completou ele, eis aqui mais um espírito valoroso que triunfa, mais um ser evoluído que vem iniciar-se no tirocínio elevadíssimo de mensageiro celestial, mais um liberto da carne, do erro, das imperfeições morais, que se reúne às nossas fileiras, enchendo de alegria todas as mansões deste orbe, onde se soleniza a chegada de um prosélito do bem, de um irmão em Deus. Note-se que os habitantes dessa esfera feliz têm como escopo unicamente o Ien, as artes e as ciências. E que é possível, após várias existências sacrificiais na crosta, em virtude da depuração consequente, ir habitar, atravessando incólume as regiões umbralinas, essa dimensão de luz e harmonia. A suave descrição das condições sublimes em que vive sua humanidade, bem como de sua topografia translucidarizada de luz,
planifica as perfectíveis almas humanas de um indômito anseio de progresso. E esse forte anelo faz refluir, em algumas delas, recônditas reminiscências de uma pátria etérea, espécie de paraíso perdido, para usar a simbologia bíblica traço, no qual, entre as dimensões irremeáveis do tempo, estagiaram algum dia. 6 graus Celsius capítulo, a sexta esfera, amor fraterno universal. Da esfera seguinte, amor fraterno universal traço, por ser tão elevada, certamente só podemos fazer